Keith pergunta, o senhor poderia traçar algumas relações entre as experiências vividas pela personalidade na estrutura das 12 camadas e os pecados capitais? Pois o sofrimento em cada uma das etapas, me parece, implica tentações que podem levar ao retrocesso ou à fixação em uma camada. Nem sempre. Quando eu digo que para identificar a camada em que a pessoa está, você tem que perguntar onde dói, tá certo? Você precisa ver que é esta dor aquela que a pessoa está querendo experimentar naquele momento, porque ela sabe que é aquilo que vai fortalecê-la. Então, por exemplo, eu dei experiência para a abertura das emoções humanas, quando passa da terceira para a quarta, tá certo? Então, durante a adolescência, tudo é experiência, tudo é aventura, vale tudo, por assim dizer, nada é sério, né? Mas, de repente, pode acontecer alguma coisa séria, tá certo? Então, você pode, por exemplo, se apaixonar por uma pessoa, você começa a sofrer porque você não sabe como chegar nela, ou ela não liga para você. Bom, aí você não tem mais controle da situação, né? E, no entanto, podemos perguntar a essa pessoa, você quer continuar da adolescência, sendo tudo brincadeira? Eu acho que não, né? Eu acho que a pessoa quer passar para essa nova esfera de experiência. Ela percebe que ali existe algo que está aguardado para ela e que vai ser bom para ela. Do mesmo modo, quando começa a enfrentar um desafio, quer dizer, querer afirmar a sua personalidade, provar o seu valor, etc. Fala que isso implica risco, implica medo, implica esforço, etc, etc. Mas, bom, o que você prefere? Continuar sonhando ou fazer alguma coisa? Então, normalmente, esta dor, esse sofrimento, é desejado pela pessoa. Quer dizer, isso não deve ser visto como tentação. Eu não vejo possibilidade, vamos dizer, de um significado moral das camadas. As camadas são apenas a evolução normal do ser humano. Quer dizer, tudo que os elementos éticos, morais, do bem e o mal, entram ali igualmente. Entra tudo misturado. Quer dizer, você evoluir, né, humanamente, não quer dizer que você está indo para o caminho do bem. Sim, grandes líderes, homens maus como Stalin, passaram por essa evolução também. O sujeito que decide servir ao Satanás, né? O Aleister Crowley passou por essa evolução, né? Então, as camadas não têm um sentido moral. Quer dizer, o elemento moral tem que ser acrescentado a elas. As considerações morais entram como um dos componentes. Então, é na parte moral que você vai ter, vamos dizer, as tentações, e não propriamente no puro sofrimento inerente à camada na qual você está entrando. Ao contrário, o sofrimento ele é aceito. Então, vamos dizer, o indivíduo que tem uma habilidade, um domínio técnico, sabe se virar na sociedade, sabe o que fazer, e a partir dali ele começa, vamos dizer, a aceitar a ideia de direitos e deveres, da confrontação, da justiça, o problema da justiça. E claro que isso vai dar trabalho, vai dar sofrimento para ele, né? Porque agora já não basta mais a habilidade dele, camada 6. Ele vai precisar contar com outro elemento. Mas ele vai desistir disso? Falar, não, quero esquecer todos os direitos e deveres, voltar só para o exercício das minhas habilidades que tanto me favoreciam. Acho que se a pessoa chegou até ela, não quer voltar atrás. Na verdade, eu acredito que não existe voltar atrás. O que existe é a fixação numa camada. Sobretudo quando essa fixação é forçada pela própria sociedade. Quando existe uma cobrança. Por exemplo, eu acho que a conquista da habilidade na luta pela vida não é um elemento que está muito presente na vida brasileira. Ao contrário, que as pessoas buscam uma posição na qual elas não precisam ter habilidade. Por exemplo, o que é uma sinecura? Sinecura é um emprego no qual você não precisa fazer nada e você jamais precisa provar a sua capacidade. Então, a pessoa quer se libertar daquele desafio da camada seguinte. Fala, não, eu não quero pensar nisso. Então, de certo modo, é uma sociedade feita para que as pessoas permaneçam, né, numa espécie de pós-adolescência e não passem daí. Agora, por exemplo, a coisa de camada sétima, você vê que aqui nos Estados Unidos é uma coisa presente o tempo todo. Existe uma pressão para que você raciocine em termos de direitos e deveres. É até um negócio exagerado. Você aqui, para você puxar um cigarro e acender, você tem que ter preocupações morais enormes. Fala, será que vai incomodar tal pessoa? Será que cada palavra que você vai dizer, você tem que pensar se vai ferir aquele, se naquele ambiente aquilo pega, se não pega. Né? Então, a consciência de direitos e deveres é muito aguda e as pessoas não estão fugindo disso. Ninguém está fugindo disso. Elas querem isso. Claro, cada um vai ter a sua própria concepção de direitos e deveres. Tá certo? E muitas coisas que a um parecem muito importantes, para o outro parece uma bobagem. Tá certo? Então você inclusive pode, também o fato de a média da sociedade alcançar uma determinada camada, bom, é muito bom para a evolução pessoal dela, mas quais são
as consequências que isso tem para a sociedade em geral. Eu acho que essa consciência exasperada de direitos e deveres que o americano tem cria, às vezes, uma paralisia, ele não consegue agir, né? Quer dizer, a escrupulosidade moral é tanta, né? Quer dizer, tem aqui um ladrão dentro da minha casa, ele quer me matar, estuprar minha mulher, minhas filhas, etc, etc. Mas eu tenho que ter uma reação proporcional, quer dizer, eu não posso usar a força além de um certo limite. Tem isso aqui, né? Quer dizer, por exemplo, entrou um ladrão ali, você deu um tiro nele, daí você é processado porque você usou força demais. Eu digo, quanto é o demais? Onde termina o uso razoável da força, onde começa o excesso? Eu falei, isso é um problema. Tem muita gente aqui que prefere se deixar assaltar para não usar força demais. O sujeito está batendo e você fala, bom, eu devia dar uma porrada nele, mas quanto de porrada eu devo dar? Como é que eu vou saber se amanhã eu bato nele, amanhã ele me processa porque eu usei força demais? Ele me deu 15 porradas, eu quero dar uma nele, mas de repente a minha porrada é mais forte, ele vai se queixar de que eu bati demais nele. Então, eu acho que aqui na sociedade americana você vê às vezes uma paralisia, né, na esfera das decisões por causa desta coisa. Isso aqui é um país de camada 7, todo mundo está na camada 7. A presença de tantas pessoas na camada 7 impede que algumas cheguem a 8 e a 9. Né? Você tem inibição de personalizar um pouco mais a sua compreensão das coisas. Por quê? Porque ele pode violar direitos e deveres, ele pode fazer alguma coisa inconveniente. O senso da gafe aqui é um negócio absolutamente obsessivo. O sujeito fala uma palavra a mais, no dia seguinte todos os jornais perguntam assim, será que ele cruzou a linha, ele passou da linha? Não quer dizer, vamos dizer, que a evolução de todas as pessoas seja muito bom para a sociedade, nós não sabemos isso.